Olha, mais um mistério a ser desvendado. E esse preço do imóvel, do automóvel, não importa. Quem decide? Como é que eu vou saber que eu estou realmente avançando no leilão e este preço está correto e esta coisa está muito bem resolvida? Ora, é muito fácil, nós vamos aprender aqui nesse treinamento. Fique comigo, você vai saber quem que dá o preço no leilão judicial, no leilão extrajudicial, quem que define, como em qual circunstância isso é definido, para que você também não perca tempo. Porque se você não tiver consciência plena de que aquele preço exigido ele está dentro da legislação, ele está dentro do que está sendo praticado pelo leiloeiro, pelo próprio Tribunal de Justiça, pelo próprio juiz, você pode ou não avançar. No mínimo você vai saber o que você está fazendo, ok? Vamos lá, vamos começar pelo leilão extrajudicial. Bom, o leilão extrajudicial é aquilo que eu já contei para você. Ele é um leilão que não tem intervenção do Estado, ele é regido por um contrato particular, ou seja, o contrato de alienação fiduciária, contrato mais conhecido como financiamento, aquele negócio que deixa todo mundo rico, né? Menos o banco. Aquele negócio que faz os caras pagarem 3 apartamentos e o pior, ainda tem gente que acha, com todo respeito em quem pensa o contrário, que acha ou entende que é um fruto interessante arrematar em leilão extrajudicial financiado, parcelado em 420 meses. Sou terminantemente contra e eu não aconselho você a fazer isso. Financiamento é fonte de pobreza, então nós temos a fonte de riqueza, que é o próprio leilão, tá ok? Então seja você a outra parte. Mas vamos falar do preço estabelecido no extrajudicial. No extrajudicial funciona assim. O contrato é um instrumento particular ali entre o banco e a pessoa que está comprando do financiado. Perfeito? Então, neste contrato, lá atrás, quando começa toda a situação, e se você for arrematar em extrajudicial, você tem por obrigação ter acesso a esse contrato. O contrato é um instrumento público, ele vai estar lá para você fazer a consulta e ler e ver se o que eu estou dizendo agora vai estar lá naquele contratinho, então tá ok? Que é o contrato de financiamento, de alienação fiduciária. Na verdade, ele chama instrumento particular de confissão de dívida com alienação fiduciária. Poucas pessoas leem direito essas coisas e falam, não, estou financiando. Não tá, não. É um instrumento particular de confissão de dívida com financiamento, instrumento de pobreza. Mas enfim, vamos em frente, vamos falar aqui do que interessa. Muito bem, este contrato ele estabelece claramente, aliás, é uma cláusula que se não tiver o que eu estou te dizendo aqui, se não houver esta cláusula, este contrato é nulo, é anulável, o leilão pode ser anulado, então você tem que investigar esse contrato bonitinho, dá uma lida lá, vê se no contrato você tem lá estabelecido o quê? O valor de avaliação. Tá bom? Então isso está na lei de alienações fiduciárias. Você tem que estabelecer as duas partes, ou seja, o banco e o devedor, na hora de financiar o apartamento ou o imóvel, ele tem que estabelecer o valor de avaliação e estabelecer também qual é o critério de se fazer uma nova avaliação para um eventual leilão. Isso tem que estar previamente. Então, se foi um contrato feito há 1 ano atrás, ou há 10 anos, ou há 100 anos atrás, quer dizer, 100 não, né? Antes de 97, você vai ter que ter lá descrito, pormenorizado qual é o valor de avaliação. E este valor de avaliação, ele é definido, ele quem define o primeiro leilão. Então, leilão extrajudicial. Primeiro leilão vai pelo preço da avaliação previamente estabelecido, ou seja, combinado entre as partes, tá certo? E o segundo leilão, como que se estabelece o segundo leilão? Aí é que está uma coisa que pouca gente entende. No segundo leilão, o segundo leilão é estabelecido o preço mínimo pelo valor do débito. Então você pode se deparar com duas situações. Primeiro, um débito pequenininho, ou seja, um imóvel que vale R$1 milhão e está indo por 200 mil no extrajudicial. Eu vejo isso como uma das vantagens do extrajudicial. Por quê? Porque é o valor da dívida e ponto final. Não importa que ele vale R$1 milhão. Isso está na lei, isso está no contrato. Então não tem como fugir. Então quando você se deparar com um leilão extrajudicial, olha, mas espera aí, esse imóvel vale R$1 milhão e ele está sendo vendido por 200 mil, porque 200 mil é o valor do débito. Então você junta lá o valor do débito e nesse débito vão as despesas de TBI, de transferência lá, as taxas de transferência
da propriedade, consolidação da propriedade em nome do banco, né, do credor fiduciário, que também não necessariamente é um banco. Você vai ter ali todas as despesas com o próprio leilão, né? Então isso tudo é colocado englobado nas despesas e o leilão, segundo o leilão, acontece por esse preço. Então às vezes você vai ver uma distância enorme. Olha, pô, 200 mil para 1 milhão é uma baita diferença e vai para cima, analise esses documentos, veja se está dentro dessas normas e você vai conseguir se posicionar nesse leilão e ir lá e manter a sua arrematação, fazer o seu negócio e assumir os seus riscos, tá certo? Então, também, por outro lado, você pode encontrar, e aí eu vejo muita gente estranhando, falando, nossa, que absurdo, como pode uma coisa dessa? O primeiro leilão por 500 mil reais, um exemplo. O segundo leilão por 1 milhão de reais. Como assim o segundo leilão é mais caro? É, porque a dívida chegou a um patamar maior do que a própria avaliação. Então, aí você julga se você quer ou não entrar nesse negócio. Mas acontece também uma coisa, quando você vê uma situação como essa, o banco que leva a leilão este imóvel, mesmo que tenha uma dívida muito alta, depois que ele cumpra essa obrigação legal de levar a leilão, ele pode disponibilizar para ele vender ou não. Tem muito banco que não vende, deixa na carteira, porque por uma questão administrativa ali dos bancos, eles preferem deixar o imóvel lá e não vender. E muitos deles pegam o imóvel e vendem lá no particular, eles encarecem um pouco tal, e você acaba conseguindo fazer algum negócio, tá ok? Vamos agora para o judicial. Olha, o judicial também tem regra muito clara. Quem é que estabelece o valor de um imóvel? Sou eu, o leiloeiro? Né? É um juiz simplesmente colocando lá? É a parte? Quem é? Afinal de contas, nós temos que ter certeza de que aquele processo está correndo dentro da lei, de que aquele cara, aquele leiloeiro, está levando o imóvel a leilão adequadamente. Então, o leilão judicial, lá no artigo 891 do Código de Processo Civil, é muito, muito claro, cara. Olha só, o que ele fala lá? Preço vil. O que é preço vil? É preço muito baixo, tá? Não será aceito um preço vil. O preço vil é aquele que é muito baixo. E o que a justiça entende como sendo muito baixo? Entende por 50%. Aí não importa qual é o valor da dívida. Não, mas isso aqui, a dívida é 1 milhão de reais, não importa. Ele vai a 50% se o juiz determinar. Então nós temos aqui, o artigo 891 do Código de Processo Civil estabelece que o imóvel não será vendido por preço vil. Mas o que é preço vil, afinal de contas? O que é preço muito baixo para a justiça? Preço muito baixo é aquele inferior a 50%, mas tem aí uma manha, gente, tem aí um caminho que muita gente confunde. Não, mas é 50%, não, preço vil é 50%, abaixo de 50%. Não é. Preço vil é aquilo que o juiz estabeleceu. Então o juiz, acima de 50%, ele pode estabelecer o que ele quiser. Pode estabelecer 55%, 60%, 90%, 80%. Já tem muitos casos que vem aqui para fazer leilão uma determinação judicial falando, olha, leve a leilão isso aqui pelo preço de 70%. O que eu, leiloeiro, tenho que fazer? Colocar por 50%? Não, eu tenho que obedecer ao juiz, porque a lei é muito clara. O parágrafo único desse artigo 891, ele fala assim, preço vil, se não for estabelecido por juiz, é 50%. Tá certo? Ou seja, ele dá ao juiz a autoridade de estabelecer, olha, com o juiz, quanto você quer nisso aqui? E você tem a obrigação de quando você se deparar com um edital do leilão, você vai olhar isso, nós vamos aprender, calma, estamos chegando lá. Temos aqui um treinamento só de edital, então puxa vida, fica aí. Temos que ter o cuidado, você vai ter que ter a malícia, o cuidado de analisar se o edital do leilão está conexo com a determinação do juiz. Porque antes de chegar ao leilão, o juiz mandou fazer. Então, quando ele manda fazer, ele estabelece o preço mínimo. Aí, olha mais uma manha, é o seguinte, se o juiz não fala nada na decisão que ele determinou o leilão, se ele for omisso, ou seja, se ele não mencionar na decisão qual é o preço que ele quer, fica valendo a regra dos 50%. Então, analise isso com muito cuidado. Quem é que coloca o preço vil? Quem é que coloca o preço mínimo? Quem é que coloca a avaliação? Seja no judicial, seja no extrajudicial, você vai ter que ter bastante cuidado com isso. Para quê? Para você não cair numa furada, né? De repente você dar ali um valor, deixar esse dinheiro preso, ou quem sabe até perder dinheiro com isso.
Então não perca seu tempo. Se você tem que realizar ali um trabalho, realize. Vai lá, vai no cartório de registro de imóveis, que é onde você vai ver o extrajudicial, você vai aprender a ver processo, eu vou te ensinar, você vai entrar no processo, vai saber aonde você vai procurar essas informações para você realmente não perder tempo, né? E como eu disse, mais uma vez, perder até dinheiro com isso, e não é o objetivo. Quero você aqui, mestre junto comigo, fazendo o que tem que ser feito e colhendo os frutos do seu sucesso. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.